Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre de Biologia e hoje eu vou trazer um assunto que costuma não aparecer nos livros didáticos, mas é de suma importância, principalmente para os jovens, que é o consumo de bebida alcoólica. Será que tem um nível seguro para consumir essa substância? Já vou adiantar, não tem. A bebida alcoólica, ela faz parte já da humanidade, né? Momentos de comemoração, momentos de alegria, festividades, o lazer, a bebida alcoólica ela se faz presente. Mas isso não é de hoje. Desde que o ser humano se entendeu como um organismo que poderia modificar o ambiente e ser um ser sociável, nós temos dados históricos que demonstram que as primeiras bebidas alcoólicas foram produzidas há cerca de 10 mil anos atrás, o chamado hidromel. Aconteceu de forma acidental a fermentação do mel na água, daí que vem o nome, hidromel. Nós temos hoje, por dados da OMS, que em torno de 2 bilhões de pessoas consomem diariamente bebida alcoólica. Isso é um número gigantesco se nós pensarmos que a população humana é em torno de 7 bilhões de pessoas. E uma grande parcela não tem acesso a esse tipo de bebida, né? Os jovens também acabam não consumindo, então é um consumo muito significativo. E também se mostra extremamente relevante quando nós analisamos o número de mortes que são ocasionadas diretamente ao consumo de bebida alcoólica. Estima-se, segundo os dados da OMS, que em torno de 4% de todas as mortes que ocorrem no ano, no planeta, elas estão associadas à bebida alcoólica. Isso dá em torno de 2,5 milhões de mortes que são causadas pela ingestão desse composto. Mas enfim, nós temos legislações que tentam minimizar esse processo, como por exemplo, a Lei 14.592, que é do Estado de São Paulo, uma lei de 2011, proíbe a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. E nós temos também a Lei 11.705, que essa é uma lei nacional e ela é conhecida popularmente como Lei Seca. A lei que impede e penaliza com a perda da habilitação, com multa de valor significativo, perto dos R$3.000, que o indivíduo não pode ter ingerido absolutamente nada de álcool. Então, para dirigir, não beba. Mas o que o álcool faz no nosso organismo? Pegando uma viagem bem rápida, você ao ingerir a bebida alcoólica, ela sai da sua boca, que é a entrada do sistema digestório, passando pela faringe, esôfago e chegando no estômago. Já no estômago, nós vamos ter a absorção do álcool para a circulação sanguínea. E rapidamente esse álcool ele se distribui pelo corpo, e levando uma série de reações químicas que ocorrem principalmente no fígado, visto que é esse o órgão responsável pela quebra de substâncias tóxicas. Então o álcool ele vai ser metabolizado pela álcool desidrogenase e sendo convertido num composto chamado acetoaldeído. Esse acetoaldeído ele é um veneno. Ele é um composto químico extremamente tóxico. Então, para reduzir a sua toxicidade, o fígado libera uma enzima chamada aldeído desidrogenase que atua em associação a um outro composto químico, que é a glutationa. Dessa maneira, o acetoaldeído vai ser convertido em acetato. O acetato é como se fosse um vinagre, que no nosso organismo não vai causar problema algum. Então, acabamos com o poder tóxico do metabolismo do álcool. Só que tem um porém, há uma limitação na produção de glutationa. Se há uma limitação, se o indivíduo continua ingerindo álcool, chega num dado momento que o fígado não mais dá conta de realizar esse processo. Então, dessa maneira, o indivíduo vai ter um acúmulo de acetoaldeído, fazendo com que o seu organismo fique intoxicado. Essa intoxicação ela vai trazer como primeiros efeitos aumento de pressão arterial, pode causar danos neurológicos, desde um dano mais simples até um AVC,
um acidente vascular cerebral, vai trazer também problemas como fadiga, como náusea, dor de cabeça. Se a gente parar para pensar, náusea, dor de cabeça, isso tem um nome, isso é ressaca. Então a pessoa ela passa a ter a ressaca e associado a ela um processo profundo de desidratação. Olha que interessante, o álcool ele vai se transformar num composto tóxico. Para eliminar esse composto tóxico, eu preciso de água. E onde nós vamos retirar essa água? Nós vamos retirar daqueles tecidos que têm um percentual maior de água na sua estrutura. O principal tecido, o que tem mais água no nosso organismo, é o tecido nervoso, acima de 90% de água. Então repare, eu vou tirar a água do sistema nervoso, só que as células dependem, necessitam dessa água, e nós vamos ter os efeitos da desidratação. A boca seca, dor de cabeça, são efeitos que nós observamos pelo excesso da ingestão de álcool. Então, além do cérebro, que nós vamos ter aí esses danos, como eu acabei de falar, nós podemos ter também perda de reflexo no início da embriaguez, a voz começa a ficar enrolada, dificuldade de locomoção, perda de atenção, perda de memória. Então os apagões podem acontecer, vai causando sonolência no indivíduo e aí situações mais graves, como o chamado coma alcoólico e o extremo de levar o indivíduo até a morte. No coração, o álcool ele faz com que as glândulas suprarrenais liberem adrenalina. E a adrenalina ela vai estimular o aumento da frequência cardíaca. Então nós vamos ter o coração com um ritmo mais forte, mais rápido, justamente pela descarga de adrenalina. O fígado ele vai também sofrer uma série de danos, justamente porque ele vai ser sobrecarregado. O aumento da produção enzimática ele vai ser extremamente significativo, sobrecarregando o fígado, causando, por exemplo, uma inflamação nesse órgão. Posteriormente, a pessoa pode desenvolver uma hepatite alcoólica e, em casos extremos, a cirrose hepática, sendo que muitas vezes a única solução para a cirrose hepática é um transplante de fígado. Em relação ao estômago, todo o muco que protege a porção, a mucosa interna do estômago, ele vai sendo destruído. O álcool vai afetando essa mucosa, vai a irritando, e essa irritação da mucosa estomacal pode levar a ter uma gastrite simples, até uma ulceração, por ferir drasticamente a mucosa estomacal, e o próprio refluxo desse material estomacal pode causar uma infecção no esôfago, uma esofagite. E finalmente os rins, que são os órgãos responsáveis pela retirada desses compostos tóxicos que estão presentes no sangue, formando a nossa urina, eles vão ficar extremamente sobrecarregados, porque o nosso organismo vai ter um aumento do volume de filtragem. E como ele tem que filtrar para retirar esses compostos tóxicos, nós vamos ter uma perda da capacidade de filtragem dos rins e tendo, consequentemente, um acúmulo de substâncias tóxicas no nosso organismo. Eu acho que deu para notar que o consumo de bebida alcoólica ele vai trazer uma série de prejuízos. Se você for ingerir bebida alcoólica, você maior de 18 anos, você deve sim ingerir água continuamente enquanto você bebe e também diminuir a quantidade de ingestão de álcool. Não transforme a sua festa em um fracasso. A sua diversão você vai perdê-la justamente pelo excesso de álcool. E lembre-se, o nosso organismo, nós que cuidamos com aquilo que nós colocamos dentro. Então a nossa alimentação ela é fundamental para que a gente tenha saúde. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e a gente vem com outros assuntos em breve, fugindo daquilo que a gente encontra nos livros didáticos e também trazendo informações da biologia. Um beijo grande para todos e até a próxima.